Olá, você seja muito bem-vindo aqui a esse canal, a esse vídeo. Nesse vídeo eu quero conversar com você sobre como que você cria a sua narrativa. Mas atenção, eu tenho uma definição aqui de narrativa que acredito é diferente das definições que a gente ouve por aí em outros vídeos aqui no YouTube, em outros cursos, mas é uma peça do seu marketing que você, é um documento do seu marketing que você precisa ter, principalmente, na minha opinião, se você quiser que o ChatGPT gere boas peças de marketing para você e principalmente boas copies, ok? Eu vou mostrar para você então como utilizar o próprio GPT para criar essa documentação. Porque em vídeos passados eu tenho mostrado como gerar copies com o ChatGPT em narrativas que eu mesmo escrevi. Então, para você que talvez não tenha essa habilidade para escrever a narrativa, ou não tenha tempo, ou ainda não saiba como você pode fazer para escrever essa narrativa, eu vou te mostrar aqui como utilizar o ChatGPT para isso, beleza? Antes de continuar, eu quero só me apresentar. Meu nome é Alexandre, sou copywriter estrategista, gestor de tráfego social media, gestor de automações, programador, e eu gosto de prestar serviço nas mais diversas áreas do mundo do marketing, beleza? Então, se você precisar, se você precisa de alguma consultoria, mentoria, assessoria, o meu contato está aqui na descrição. É só você entrar no meu Instagram e me enviar um direct e futuramente, brevemente, eu vou colocar outros tipos de contato aqui, algum formulário, alguma coisa do tipo, beleza? Então, vamos aqui para a minha tela, compartilhando aqui com você. E o que que acontece? Eu peguei um caso aqui, o qual eu não tinha muita clareza para escrever uma narrativa desse produto. E eu acho que para esse vídeo aqui isso é essencial, porque aí você vai ver o passo a passo, de fato, um passo a passo bacana para que você faça isso com o seu produto. Inclusive, principalmente para você que presta serviços e precisa construir narrativas de produtos que não são seus, porque talvez você seja um infoprodutor, mas talvez seja como eu, um prestador de serviços, então você precisa construir narrativas para outros produtos. Então esse vídeo vai ser ainda mais proveitoso para você. Beleza? Então vamos lá. O que eu peguei? De exemplo, eu peguei esse software aqui, é o ClickUp, um software muito bacana para gestão de projetos. Né? E o que eu pensei? Para me construir a narrativa, da maneira como eu defino narrativa, da maneira como eu entendo narrativa, e eu já vou explicar e definir aqui para você, enfim, para que eu construa a narrativa, eu preciso saber qual o grande problema o produto resolve. E a partir desse grande problema, eu consigo pensar na narrativa. Basicamente, eu penso o que aconteceu antes até chegar a esse problema e quais as consequências esse problema causa que faz com que a pessoa chegue ao ponto de contratar alguma solução, comprar algum produto para sanar esse problema. Isso é a narrativa, beleza? Eu preciso disso para construir a narrativa, beleza? Então aqui, primeiro passo, descobrir o grande problema. No seu caso, se você é um infoprodutor, você já deve saber, você precisa, você já tem em mente qual é o grande problema que o seu produto resolve. É o grande problema, não é uma lista de problemas, é o grande problema. Inclusive, talvez você tenha mais de um problema aí que o seu produto resolve, e a gente vai cair justamente nesse caso aqui, porque olha só, eu pedi aqui para o ChatGPT o seguinte: me responda como um profissional de marketing experiente e criativo. Isso aqui é basicamente o perfil com o qual eu quero que o ChatGPT assuma, o perfil qual eu quero que o ChatGPT assuma para me dar as respostas, beleza? E aqui eu venho com a tarefa. Qual o grande problema que esse sistema aqui resolve? Eu poderia colocar qual o grande problema esse produto aqui resolve. E eu coloquei aqui diretamente o site do ClickUp, porque na minha mente, quando eu escrevi esse prompt, ele não teria o ClickUp na base de dados dele, mas o ClickUp já é uma ferramenta consolidada no mercado, então ele já tinha isso na base de dados dele, e ele nem precisou visitar o site. Eu coloquei o link aqui porque eu pensei que ele iria precisar visitar esse site, fazer uma leitura do site para levantar qual é esse grande problema. Enfim, ele não precisou. E o que, que ele fez? Ele fez uma coisa que talvez você esteja pensando. Ele pensou nos vários problemas que a ferramenta resolve. Então, ele colocou aqui, ó, 1, fragmentação de ferramentas, 2, falta de visibilidade e transparência, 3, gestão de tarefas ineficientes, comunicação dispersa, dificuldade em acompanhar o desempenho e a produtividade, escalabilidade e flexibilidade limitada, falta de integração com outras ferramentas e o resumo do valor proposto. Enfim, aí eu falei, legal saber de maneira mais detalhada sobre os problemas que ele ajuda
a resolver. Mas eu quero saber qual o grande problema que ele resolve, ou seja, eu quero o maior problema. Este é apenas um. Ou seja, o maior problema, eu quero um problema maior. Aí sim ele me respondeu, que é o que eu espero que você também tenha. Então ele levantou aqui para mim qual é o grande problema. O grande problema que o ClickUp resolve é a desorganização e ineficiência na gestão do trabalho e colaboração em equipes. Aí ele narrou aqui mais um pouco desse problema, né? A gestão de projetos e tarefas se torna caótica devido ao uso de várias ferramentas desconectadas, enfim. Ele foi narrando aqui o problema para mim, que é o maior problema, o problema principal, beleza? É esse que você tem que ter em mente. A partir disso, olha só o que eu pedi. Aqui sim começa a construção dessa narrativa. A partir da definição do grande problema, eu começo a pensar então na narrativa, porque eu tenho que pensar no que aconteceu com o meu público para que ele chegue a esse problema e o que esse problema causa no meu público a ponto de fazer ele pagar por uma solução. Ok? Aí, o que eu pedi para ele? Eu pedi, olha, faça uma reflexão sobre como a situação das empresas ficou caótica a ponto de precisar de uma ferramenta como o ClickUp. E aqui eu não pedi para o ChatGPT construir a narrativa. Por quê? Porque, na minha opinião, pelo menos a hipótese que eu criei na minha cabeça é que se eu escrevesse, se eu pedisse para que o ChatGPT criasse uma narrativa, ele iria tentar fazer uma coisa muito marqueteira, muito cheia de gatilhos mentais, e não é isso que eu quero. E eu acho que ele faria isso por causa da definição que se tem de narrativa dentro do mercado de marketing, que é muito parecido com o copy, muito parecido com storytelling, muito parecido com a comunicação que se faz em uma campanha de marketing. E na minha opinião, e o que eu quero gerar aqui, e o documento que eu gero para depois pedir para o ChatGPT gerar as minhas copies, não seria isso. O que seria? A narrativa, na minha opinião, é a visão de mundo daquela pessoa que construiu o produto, que resolveu o problema, que teve a ideia que resolvia o problema. Então, qual que é por exemplo, supondo que você é um infoprodutor, qual é a sua narrativa daquilo que aconteceu para que o seu público chegasse ao problema que ele tem? E para que o seu público, diante das consequências desse problema, desejasse pagar ou quisesse pagar por alguma solução. Então, a sua visão de mundo sobre como essas coisas aconteceram é que é a sua narrativa. Tanto é que é provável você tem pessoas que discordem de você e que, diante da mesma história e dos mesmos fatos, essas outras pessoas interpretam de maneira diferente e têm uma narrativa diferente para os mesmos fatos que os seus, que são os fatos que levaram você a construir o seu produto. Eu estou meio que filosofando aqui, mas acredito eu que isso é importante de você entender. Narrativa é a sua visão de mundo, é como que você entende o mundo, claro, dentro do contexto qual o seu público, o problema dele e o seu produto estão inseridos, ok? Então isso que é a narrativa. Voltando aqui, o que eu pedi? Faça uma reflexão sobre como a situação nas empresas ficou caótica a ponto de precisar de uma ferramenta como o ClickUp. Uma dica aqui, que eu utilizei a palavra caótica, por quê? Porque o ChatGPT, na descrição dele aqui em cima, ele também utilizou a palavra caótica, beleza? Isso é só uma dica de uso do ChatGPT para que ele entenda melhor aquilo que você está pedindo para ele. Enfim, vamos lá. Eu quero saber desde o momento que as empresas não tinham este problema até o momento que estavam com um grande problema que o ClickUp resolve. Então, no seu caso, o que você vai fazer? Você vai descrever o seu problema aqui e depois você vai pedir para o ChatGPT fazer uma reflexão sobre como a situação do seu público ficou. Aí você pode descrever aqui, ficou ruim, ficou problemática, ficou caótica, ficou insustentável, a ponto de o seu público precisar de uma solução como a sua. Ok? Eu quero saber desde o momento em que, aí no caso aqui eu coloquei as empresas, né? Mas no caso você vai colocar o seu público. Eu quero saber desde o momento que pessoas X, o seu público, não tinham este problema, então desde o momento que as pessoas como um todo não tinham esse problema, até o momento em que estavam com o grande problema que o seu produto resolve.
E aqui, inclusive, também, antes de escrever o grande problema que o seu produto resolve, você, é uma coisa que eu esqueci de falar, você precisa descrever muito bem o seu produto. Então, o que ele faz, como ele faz, o seu método, o seu mecanismo, você descreve isso muito bem. Depois você descreve o seu grande problema, ok? Aqui no caso não tem a descrição do produto em si, porque o ChatGPT já conhece esse produto. É uma coisa que eu esqueci de falar inicialmente, mas estou falando agora, beleza? Então descreva o seu produto, o grande problema que o seu produto resolve. Então vamos lá. Aí o que ele começou a colocar aqui? Olha, aí ele até separou aqui em blocos aqui. Isso é uma coisa que quando eu escrevo do zero, eu não coloco, mas eu achei até legal isso. Principalmente para legal porque eu estou lendo aqui uma coisa que não foi gerada por mim, então facilita o meu entendimento. Então vamos lá. No passado, antes da revolução digital, as empresas eram menos complexas em termos de gestão de informações e de projetos. Olha só que legal. Aqui ele está falando quando as empresas ainda não tinham o problema que o ClickUp resolve. Elas não tinham. E ele vai evoluindo essa narrativa até chegar à revolução digital e o surgimento de novas oportunidades e desafios. Com o advento dos computadores e da internet, as empresas começaram a adotar tecnologias e aumentar a eficiência. Aqui ele está falando quando a tecnologia começa a entrar de maneira mais forte dentro das empresas. Aí aqui ele começa a falar da fragmentação digital, as empresas com muitas ferramentas, né? Um excesso de ferramentas. Aí ele começa a falar aqui da complexidade moderna. Por quê? Quanto mais as empresas precisam performar, mais elas vão utilizando ferramentas, elas vão adotando diferentes soluções. Muitas das vezes a gente não sabe, na verdade, na maioria, praticamente na maioria das vezes, eu acho que eu posso dizer assim, a gente não sabe qual a melhor solução, então a gente precisa testar em muitos casos, e é difícil a gente perceber que está no caminho errado, né, quando a gente não tem uma mentoria, enfim. Aí começa essa complexidade moderna, a falta de centralização e visibilidade. Até que chega um ponto que é o caos total e desperdício de energia e a necessidade da centralização e surgimento do ClickUp. Então, a galera do ClickUp, o pessoal que criou o ClickUp, ele viu tudo isso daqui acontecendo. Isso aqui que está aqui para trás, ó, isso daqui, ó, eles viram isso aqui tudo acontecendo. Ó. Aí surgiu a ideia neles de criar um sistema que fizesse toda essa integração, pelo menos dessa parte de gestão de projetos e tarefas, né? Então, e comunicação também. E eles criaram, então, o ClickUp. Agora, olha só, uma coisa que eu percebi nessa narrativa. Faltou uma coisa que eu acredito que deve ser deve estar no ponto número 1 ou 2, ou seja, ele deve estar ou aqui, ou aqui. Isso na minha opinião, que eu estou jogando aqui para o ChatGPT. Faltou uma coisa. Eu quero que você fale sobre a motivação mais profunda das empresas que as levam a buscarem, eu acho ficarem melhor, né? Mas enfim, cada vez mais ferramentas. Faça essa alteração. Aí ele fez essa alteração. Olha só o que ele colocou aqui. Ó, deixa eu ver aqui. Ó, a eficiência e a competitividade estavam limitadas ao número de recursos humanos e a capacidade de comunicação local. Isso aqui, ó, é um ponto que ele não colocou na primeira narrativa. Ó. As ferramentas de gestão eram simples, quadros brancos, ele deu uma visão geral, né, disso. Aqui ele já entrou em um ponto mais profundo, porque ele está entrando na motivação da empresa, a qual faz com que ela busque a melhor performance, a máxima performance, ou seja, a eficiência e a competitividade estavam limitadas ao número de... Aí ele está falando sobre um ponto crucial aqui, para que essas empresas contratem ferramentas e cheguem também no futuro contratar ferramentas como o ClickUp, ok? Que é a questão da eficiência e competitividade. Então ele incluiu isso aqui no discurso, incluiu também alguns outros pontos aqui, ó. Olha só, aqui também isso aqui ele incluiu. À medida que os mercados globalizaram e a concorrência se intensificou, as empresas precisaram encontrar maneiras de fazer mais com menos. Olha só, isso aqui é a motivação da empresa. É onde eu realmente quero a narrativa para que depois ela seja usada pelo ChatGPT para me gerar peças de marketing melhores. Beleza? Enfim, aí ele continua aqui. Se não me engano, teve mais uma coisa que eu pedi para ele. Nessa flexão, eu errei aqui de novo, né? Reflexão, enfim. Eu quero que adicione mais umas questões. Por quê? Antes que a empresa descubra o ClickUp, na maioria das vezes, ainda acontecem algumas coisas.
O cenário não é assim, aqui está um caos e vamos usar o ClickUp para resolver. Não. Algumas coisas acontecem nesse meio tempo e eu quero que você considere isso na sua reflexão. Por quê? Aqui na narrativa que ele criou, ele colocou que, após o momento que as empresas identificam que está um caos, as empresas simplesmente descobrem o ClickUp. Na verdade, não é assim. As empresas elas vão bater a cabeça por muito tempo, com ferramentas erradas, tentando melhorar de uma forma ineficiente, até chegar ao ClickUp. E ele fez isso, olha só. Deixa eu ver onde que está aqui, ó. Aqui, ó. O momento da percepção do problema, dificuldades não resolvidas, substituição constante de ferramentas, isso aqui são problemas, né? Que fazem parte dessa narrativa que eu quero que o ChatGPT construa. Excesso de processos e protocolos, silos de informação e falta de integração, overload de treinamento e onboarding, porque se fica trocando ferramenta demais, é muito treinamento também que precisa ser dado, desalinhamento estratégico, enfim, ele fez essa alteração aqui muito bacana e, na minha opinião, muito importante para essa narrativa, para que depois, quando eu entregar isso para o ChatGPT, ele crie anúncios melhores para mim, ok? Enfim, aí ele termina aqui com a narrativa, dessa vez aqui ele nem coloca uma conclusão, porque aqui no prompt aqui eu falei para ele, ó, não precisa colocar a sua conclusão, porque a conclusão era basicamente um resumo do que ele já tinha dito, para mim não precisava, enfim. Só para mostrar para você aqui a conclusão, tem esse trechinho aqui que ele estava colocando de conclusão, eu pedi para ele remover. Descendo aqui mais um pouco, deixa eu ver aqui, ó. Ainda tem mais uma coisa que precisa ser incluída nessa narrativa. Esse é o ponto principal. Tudo o que fizemos foi para que chegasse até aqui. Porque uma vez que a pessoa, a empresa, escolhe o ClickUp, ainda existe o desafio de aprender a ferramenta e uma metodologia completa para se trabalhar usando essa ferramenta. Refaça sua reflexão considerando isso. Aqui, na verdade, isso aqui já é um passo a mais que eu coloquei por uma intenção minha, que eu vou falar em próximos vídeos. Se eu fosse da área de marketing do ClickUp, a narrativa que eu iria precisar seria até essa daqui. Eu precisaria dessa daqui. Então, o que eu faria? Eu posso vir aqui, copiar isso daqui. Copiar. Deixa eu ver aqui o que eu coloquei nessa outra aba aqui. Acho que aqui são outros prompts, outros testes que eu fiz. Eu vou criar uma nova e vou falar assim, ó. Quero que me responda como um copywriter muito experiente e criativo. Me deu um branco agora se experiente tem acento ou não, mas enfim, vou deixar assim. Eu quero que você gere para mim 3 copies de 150 palavras para anúncio em vídeo. Mas não, vou colocar assim, ó, considere que os anúncios são para pessoas apenas cientes do problema que meu produto resolve. Ou seja, argumente com essas pessoas antes de revelar a minha solução /produto. Aí eu vou colocar aqui, ó, meu produto. Vou colocar assim também, ó, a narrativa do meu produto. Aqui no caso, como ele conhece o ClickUp muito bem, então acho que só a narrativa da forma como está já vai ser o suficiente. Porque aqui, ó, repare que nessa narrativa aqui, uma coisa que faltou e que você vai precisar complementar são os detalhes sobre o seu produto, sobre como o seu produto transforma a empresa. Ó, foi nesse contexto, aqui eu acho que é onde está a descrição, que é equivalente a que eu estou falando para você, que nesse caso pode ser pequena, porque o ChatGPT conhece o ClickUp, beleza? Mas ele não conhece o seu produto. Então, aqui nessa parte 7, ou na última parte que o ChatGPT gerar para você, se ele não gerar uma descrição considerável do seu produto, então é legal que você fale aqui. Deixa eu ver aqui, ó. O ClickUp surgiu, na verdade eu acho que da forma como está aqui, mesmo se ele não conhecesse o ClickUp, já estaria bacana. Olha só, estou lendo aqui,
eu acho que já é o suficiente. No seu caso aí, antes de chegar à conclusão sobre se é o suficiente ou não, você pode simplesmente fazer um teste, beleza? Então não fique quebrando muito a cabeça com isso. Isso aqui é o ChatGPT, ele consegue gerar as coisas muito rápido para você. Você pode editar os seus prompts, criar novos prompts, criar novas sessões com o chat. Então não precisa ficar preocupando tanto, simplesmente teste, ok? Então vamos lá. Eu vou colar aqui a narrativa do produto e ele vai gerar para mim os anúncios. Vamos lá. Olha só. Lembra quando tudo era mais simples? Reuniões, aqui. Eu pedi para ele falar apenas com pessoas que estão cientes do problema, né? Olha só. Lembra quando tudo era mais simples? Reuniões presenciais, quadros brancos e agendas de papel? A gestão era linear, menos complexa e cada etapa do trabalho era facilmente visível. Mas aí a revolução digital chegou. Novas ferramentas surgiram e a promessa de otimizar a gestão empresarial parecia uma realidade ao alcance das mãos. Softwares, tarefas, comunicação e análise de dados, cada um prometia. Não, ficou bem chato esse anúncio aqui, né, para falar a verdade. O labirinto das ferramentas. Lembra como era antes da revolução digital? Eu acho que vai ficar melhor se eu colar também a minha persona. Então vamos lá, vamos pedir para ele gerar uma persona para a gente. Ó, eu quero que gere uma persona para o meu produto. Como eu disse, tem vídeo aqui no canal ensinando você como utilizar o ChatGPT para gerar uma persona mais detalhada do que a persona que ele vai gerar aqui, beleza? Então vamos lá. Olha, ele vai gerar aqui, eu já vou escrevendo o prompt aqui, porque eu não vou ler muito aqui essa persona. Eu só quero que ele seja mais direto ao ponto, né? Vamos lá. Eu quero que você gere para mim 3 copies de 150 palavras para anúncios em vídeo. Considere que os anúncios são para pessoas apenas cientes do problema que o meu produto resolve. Ou seja, argumente com essas pessoas antes de revelar a minha solução. Ó, eu vou colocar uma coisa que eu não quero emojis, não quero narração de cenas, não quero, que mais? Não quero narração de cenas, não quero, deixa eu ver aqui, ó, quero frases curtas e quebre a linha após cada frase. Vamos lá? Ó, agora ficou melhor. Sua empresa está nadando em um mar de ferramentas, cada departamento usa uma solução diferente, financeiro tem uma, marketing tem outra, e o time de desenvolvimento, mais uma. Você gasta tempo tentando sincronizar tudo do que realmente. Ó, você gasta mais tempo tentando sincronizar tudo do que realmente trabalhando. Toda semana uma reunião nova para entender o que está acontecendo, toda semana um treinamento novo para se adaptar a mais uma ferramenta e os problemas se acumulam. Prazo perdido, informações desencontradas, frustração crescente e a produtividade, lá embaixo. Parece familiar? Você não está sozinho. A maioria das empresas está passando pelo mesmo caos, mas há uma solução para isso. Aqui ficou meio tabajara, aqui eu daria uma alterada. Mas enfim. Uma maneira de centralizar tudo. Uma maneira de simplificar sua gestão. Quer saber como? Vamos te mostrar. Enfim, aqui como eu pedi um anúncio para quem estava ciente, para quem está ciente apenas do problema, ele procurou se conectar com essa pessoa ciente do problema, beleza? E eu vou pedir um anúncio diferente aqui para quem está ciente da solução que está buscando. A pessoa já reconhece o problema e está ciente da solução. Então eu vou pedir esse anúncio também. Aqui vou ler mais essa. Ó. Trocar de ferramenta, mais uma vez, eu sei o que está pensando. Mais uma promessa de resolver tudo, mas na prática nada muda. Você já tentou de tudo. Esse aqui é legal, porque o ChatGPT aqui está falando em trocar de ferramenta, já sabendo do problema que a minha persona tem, e ele já está procurando matar essa objeção. Então, trocar de ferramenta, mais uma vez, eu sei o que você está pensando. Mais uma promessa de resolver tudo, mas na prática nada muda. Você já tentou de tudo, planilhas, aplicativos, sistemas complexos e o problema persiste. Informações perdidas, comunicação falha, projetos fora do prazo. Já pensou no tempo desperdiçado só tentando colocar ordem na casa? Cada equipe trabalhando em uma direção, cada dado perdido em um lugar diferente, sua empresa está andando em ciclos. E a produtividade está lá pelo ralo.
precisa haver um jeito melhor de gerenciar isso tudo, algo que realmente funcione, algo que integre tudo em um único lugar. Quer descobrir como simplificar a sua gestão? Temos uma resposta. Ela pode transformar a sua forma, a forma como você trabalha. Curioso? Vamos te contar. Aí eu colocaria um clique aqui, né? Enfim, algumas adaptações simples aqui. Agora eu vou pedir. Agora eu quero que crie anúncios. Vou colocar 3 anúncios para quem está ciente da solução, mas ainda não conhece exatamente o ClickUp. Vamos lá. Agora eu acredito que ele vai ser mais direto. Ó, aqui ó, ele foi mais direto. Você já sabe que precisa centralizar sua gestão, mas ainda não encontrou a ferramenta certa? Imagine um lugar onde tarefas, documentos e comunicação estão juntos. Aqui, olha que legal, ele já está pedindo, não para a pessoa, ele não está tentando se conectar com o problema da pessoa, ele está tentando se conectar com a pessoa pela solução que essa pessoa está imaginando na mente dela. Por quê? Eu pedi anúncio para um nível de ciência diferente, para um nível de ciência maior. Então ele já muda aqui um pouco a copy, né? A linha da copy, a argumentação da copy. Então vamos lá. Imagine um lugar onde tarefas, documentos e comunicação estão juntos, onde você não precisa trocar de aba para ver o progresso do projeto, onde você tem visibilidade total do trabalho da sua equipe, sem mais silos de informação, sem mais ferramentas espalhadas. Com o ClickUp isso é possível. Uma plataforma que reúne tudo o que você precisa. Gerenciamento de tarefa, projetos, comunicação integrada, tudo em um único lugar. Flexível, personalizável e fácil de usar. Com o ClickUp você controla todos os aspectos do seu negócio. Você quer transformar sua gestão e melhorar a produtividade? Experimente o ClickUp e descubra como ele pode mudar a sua rotina. Tudo que você precisa em uma só plataforma. Conheça o ClickUp. Na minha opinião, um anúncio muito bom. Eu só colocaria um clique aqui, né? Clique aqui e conheça o ClickUp. Ajustes que eu acredito que são simples, né? 80% do trabalho já foi feito. Agora é só alguma maquiagem aqui que você precisa colocar. Você já conhece as vantagens de uma gestão centralizada, que ele está afirmando. Ó, você já conhece as vantagens de uma gestão centralizada, mas ainda não encontrou sua solução ideal? Aqui talvez fosse uma vírgula, né? Mas como eu pedi para ele frases curtas, ele colocou assim. Ficou bacana também. Enfim. Talvez você precise conhecer o ClickUp, uma única plataforma para gerenciar todas as suas operações. Enfim, estou lendo aqui o começo novamente para você pegar que esse anúncio ele foi feito para a pessoa que tem um nível um pouco mais acima. Mas repare que ele foi muito... ele tem uma coesão entre a minha narrativa, aquilo que eu vejo e o anúncio que ele gera. Inclusive uma coesão entre o anúncio para o público que está menos ciente, ou seja, apenas ciente do problema, e uma coesão com o anúncio da pessoa que está ciente da solução, de forma que, se eu criasse um vídeo maior, começando pelo anúncio, pela cópia do anúncio, onde a pessoa está ciente do problema, e se eu fosse caminhando para depois chegar nessa cópia aqui, veja que faria sentido. Se eu colocar primeiro as cópias anteriores, pegar uma cópia anterior e colocar em cima, e depois colocar uma dessas aqui, colocar embaixo, claro que no meio precisaria da demonstração da plataforma para tudo fazer sentido, mas considerando que essa plataforma foi demonstrada, o anúncio ele parece um texto mais longo, né? Ele é coeso, né? A linha de argumentação ela é contínua, né? Então, ou seja, o seu marketing ele fica mais preciso com relação ao objetivo que você tenha, ao objetivo de alcançar o público que você colocou em mente, beleza? Então, por esse vídeo é isso. Espero que você tenha gostado aí de entender essa visão sobre narrativa, sobre o que eu acredito em narrativa. Espero que você tenha enxergado, assim como eu, o quanto isso faz diferença na hora de gerar um anúncio. Só um último aviso aqui, que é o seguinte. Você pedir para o ChatGPT gerar anúncios sem narrativa, você pode ter bons resultados também, tá? Você pode ter bons resultados também. Agora, por que eu defendo você criar esse documento que eu chamo aqui de narrativa? Porque você não vai pedir para o ChatGPT te gerar 3 anúncios. Você pede 3 anúncios hoje e amanhã você pede mais 3 e depois você pede mais. E depois você vai começar a brincar e falar assim com o ChatGPT, poxa, essa primeira frase aí,
eu quero que você utilize mais humor. Aí o que ele vai fazer? Ele vai ele vai gerar um anúncio, primeiro, coerente com os que você gerou em dias anteriores, e depois, o humor que ele vai criar, ele vai ser coerente com a sua narrativa, coerente com aquilo que você passou para ele. Então, se você passa sempre as mesmas informações, o ChatGPT tende a ser coeso, ele tende a ser mais conciso, preciso dentro do seu planejamento, ok? Enfim, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, curte aqui o vídeo, considere se inscrever no canal, porque nesses dias eu estou gravando uma série de vídeos sobre como utilizar o ChatGPT para gerar melhores peças de copy para o seu mercado, principalmente se você é do mercado de infoprodutos, ok? Então, vou ficando por aqui. Até a próxima. Tchau.